Aqui nessa aula, continuando, né, números quânticos, a terceira parte, a gente fala sobre número quântico magnético, representado por M minúsculo ou M índice L. E olha que legal, indica a orientação do orbital ao redor do núcleo atômico. Só para lembrar, orbital é a região do espaço onde é máxima a probabilidade de se encontrar elétrons. Acompanha meu movimento aqui, ó. Tá vendo? O elétron ele pode até dar umas saídas, mas aonde eu tenho a nuvem que representa o orbital, e só para você ter uma comparação, se eu pego, por exemplo, um ventilador, claro que ali a hélice está estática, né? E coloco em movimento, enquanto está parado, você está vendo as hélices. Sabe aonde está cada uma? São 4, exemplo. Quando eu acelero violentamente o ventilador, você não consegue ver aonde está cada hélice. Porém, você vê uma nuvem de hélices. E essa nuvem é o risco, é a órbita que cada pá está fazendo no espaço. E aí você vê aquela nuvem. A mesma coisa aqui. Quando a gente fala de orbital, é o risco que cada elétron faz ao redor do núcleo. Então, quer dizer, girando em torno do núcleo, ele forma uma nuvem eletrônica. E aí a gente vê que no caso do subnível S, essa nuvem eletrônica é um círculo, é uma esfera. Porém, você não tem opções. Você sabe que você só pode achar o elétron aqui dentro. Então você só tem uma opção, um único orbital. E esse orbital é representado por um quadradinho, ou retângulozinho, ou uma bolinha, uma circunferência. Depende do autor. No caso aqui, para ficar mais bonitinho, está aí o meu retângulo. Então, subnível S, um único orbital. Quando eu venho para o subnível P, nota que o orbital, ó, esse halteres aqui, o elétron está girando dessa maneira. Ele não gira assim e assim. Ele gira assim, ó, em torno do núcleo, ao redor do núcleo. Ele pode ocupar a orientação X, Y e Z. Lembrando que Z está enfiado, tá aqui no quadro. Então, qual é o grande lance aqui? Ele pode apresentar 3 orientações distintas. Cada orientação dessa, eu represento por um orbital. Eu represento por um quadradinho. Como aqui só tinha uma única orientação, um orbital. Como aqui tem 3 orientações, 3 orbitais. E aí, para ficar claro, né, o subnível D e o subnível F, como é muito complexo o desenho das orientações espaciais, eu não sei desenhar. Então, não me propus a desenhar, tá, os orbitais no espaço, a orientação espacial do orbital D e F. Como eu teria que colocar uma figura, sinto muito, mas essa página está muito bonita para desmerecer o meu trabalho. Eu não vou botar uma figura aqui, tá, de alguém. Então, se você quiser saber a orientação do subnível D e F, custa nada, vai lá no Google, nosso amigo Google, coloca lá, vai aparecer para você. Mas eu não vou colocar porque a minha arte aqui ficou show, gente boa. E qual é o grande lance para a gente saber quantos orbitais a gente coloca em cada subnível? Aqui eu mostrei as orientações, dei uma palhinha para você. Porém, os valores do número quântico magnético vão depender, vão variar de acordo com o número quântico secundário. Ou seja, M varia de menos L a mais L, passando pelo zero. Então, por exemplo, a gente tem noção que o subnível S, o L, o número quântico secundário, vai de zero. Pô, então eu tenho menos zero mais zero passando pelo zero. Vai ser igual a quanto? Zero. Daí eu tenho apenas uma única orientação. Já que é menos zero mais zero passando pelo zero. Então é zero. Não tem outra opção.
Já quando eu pego P, lembra que para P o L vale 1. Então aqui eu vou ter que ter menos 1, passando pelo 0 e mais 1. Por isso que eu tenho, sem saber a orientação, 3 orbitais. Está aqui, ó. Menos L, está aqui. Mais L, está à direita. Passando pelo 0, está no meio. O 0 está sempre no meio. Então eu posso ter o elétron que eu estou procurando no orbital de valor menos 1, que seria o X, está aqui, ó, PX. Isso eu estou transportando, tá, para a nossa visão espacial. Eu poderia ter o meu elétron, que eu estou analisando, no orbital 0, que seria a orientação Y, está aqui. E eu poderia ter o meu elétron no orbital de valor mais 1, que seria a orientação Z, representado por PZ. Essas 3 orientações, lembra que eu falei que os números quânticos, os valores eram dados através de números? Isso quer dizer que eu não posso botar PX, PY, PZ. Posso até representar para você entender as orientações. Porém, o valor de M tem que ser menos 1, 0 ou mais 1. Para P. 0 para S. S não tem variação. O subnível S, o L é igual a o M é sempre igual a 0. Como o P eu tenho 3 opções, ele pode estar aqui no menos 1, eu digo que M é igual a menos 1. Se o elétron estiver aqui no 0, eu digo que M é igual a 0. Se o elétron estiver aqui no mais 1, o M é igual a mais 1. Quando eu vejo agora o subnível D, lembra que L é igual a 2. Então varia de menos 2 a mais 2, passando pelo 0. Olha a nossa reta matemática. Menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. Então, número quântico magnético. Se o elétron está aqui, vale menos 2. Se o elétron está aqui, vale menos 1. Se o elétron está aqui, vale 0. Se o elétron está aqui, vale mais 1. E se o elétron está aqui, vale mais 2. Viu que molinho, gente boa? E para terminar subnível F, o L vale 3. Então vai variar de menos 3 a mais 3, passando pelo 0. Olha a reta matemática. Se o elétron estiver aqui, menos 3. Se estiver aqui, o M vale menos 2. Se estiver aqui, o M vale menos 1. Se estiver aqui, o M vale 0. Se estiver aqui, o M vale mais 1. Se estiver aqui, mais 2. Se estiver aqui, o M vale mais 3. Então é assim que a gente vai dar o valor ao número quântico magnético. Viu que show? Então a gente já tem número quântico principal, camadas. Número quântico secundário, número quântico principal, Nzinho, né? Número quântico secundário, subníveis, é o L. Número quântico magnético, orientação espacial, orbital, representado por quadradinhos, retângulozinhos ou círculos. Depende do autor, no nosso caso, e na maioria dos autores, quadradinho. Tranquilo? Próxima página, a gente entra no 4º e último número quântico. Grande abraço, até lá.